Olá! Começa agora o Contraponto, o programa de debate da TV Unifra, que traz toda semana para essa mesa assuntos que foram destaque na imprensa. Para debater esses temas, estão aqui conosco os professores convidados José Maria Pereira, da Economia, Paulo Ferroni, do Direito e Alexandre Macari, do curso de História. Hoje vamos debater sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, a educação no Rio Grande do Sul e também a legalização da maconha no Uruguai. E assim, a gente começa mais essa edição do programa, chamando atenção para o nosso primeiro tema, a questão do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal. Tivemos aí noticiado durante essa semana de que que a renda per capita dos brasileiros subiu 77% em 20 anos. Mas os dados que foram revelados pela imprensa também nos trazem uma outra questão, uma disparidade. A renda per capita dos municípios a diferença dessa renda per capita chega a 2.000%. Esses dados foram divulgados e eu acho que a gente pode começar, assim, o debate da nossa mesa de hoje, falando sobre, primeiro, o que é o IDH e também como se calcula esse índice. Eu começaria esse debate com o professor Pereira, da Economia. Muito bem. Olha, eu vou aproveitar porque na semana passada nós falamos alguma coisa rapidamente, mas não expandimos muito essa discussão. E na ocasião, eu quero fazer um pequeno reparo, porque na ocasião se falou alguma coisa sobre o índice de Gini, e também se falou, não comentamos sobre o IDH, mas se falou sobre o índice de Gini. E eu pensei uma coisa e falei outra. Na verdade é o seguinte, o índice de Gini é um índice que mede o grau de concentração da renda, e ele varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais concentrada a renda, né? Portanto, pior. Né? Quanto mais próximo de 0, mais desconcentrada a renda, ou seja, mais igualitária é a renda. Esse é o índice de Gini. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é o contrário. Ele varia de 0 a 1, mas quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida, melhor é o desenvolvimento humano, né? E quanto mais próximo de 0, pior. Então, essa é vamos dizer assim, a diferença entre esses dois índices, que pode haver confusão, como de fato eu pensei uma coisa e na hora falei outra, porque estava pensando no IDH e não no índice de Gini. Mas o IDH foi o que saiu essa semana, e a gente aqui acho que um dos primeiros, se não me falha a memória, o primeiro programa aqui dessa nova temporada, eu falei no Amartya Sen, que é um economista indiano, que ganhou o prêmio Nobel também de Economia, acho que na década de 80, se não me falha a memória, e que foi um dos idealizadores do IDH. Né? Então, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Até então se discutia muito o desenvolvimento de um país e se confundia com o crescimento econômico. Né? Então, se dizia que o país que tinha o PIB maior, ou seja, que o valor dos bens e serviços finais era maior, a riqueza do país era maior, mais desenvolvido era esse país. E com o tempo, né, se percebeu que o PIB, na verdade, ele não é apropriado para medir a qualidade de vida, por exemplo. Né? Então, ao longo do tempo, cada vez o PIB foi ficando mais desacreditado, não diria desacreditado, é um índice importante. Inadequado nesse sentido. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, o Brasil, na ótica do PIB, é o sexto país, a sexta maior economia do mundo, digamos assim. Mas se a gente olhar na ótica do IDH, ele tem uma posição muito mais atrás. Né? Ele estava, não sei se tu tens esse dado aí, Michael, mas ele era 80º, por exemplo, nessa faixa, 70 e poucos. Parece que essa metodologia, houve uma certa mudança na metodologia do IDH e a posição do Brasil é pior ainda. Sim, piorou. Piorou, é 180, alguma coisa assim. Exato. Pois é. Eu não chequei esses números, mas alguém me falou nisso. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar, os jornais noticiaram muito isso, né, que, por exemplo, no caso nós estamos falando do IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, a gente, nessas informações, pelo que tínhamos até agora, vários municípios gaúchos se situavam entre os 50 municípios mais desenvolvidos do país. Agora, nós só temos Porto Alegre, na 28ª posição. E Santa Maria está na 100ª posição, bem no final, esses dados.
Então, daí a mídia noticia que realmente houve uma grande perda, o estado do Rio Grande do Sul deu para trás, etc. e tal. Mas quando a gente vai dar uma olhada, é que mudou a metodologia. Mudou a metodologia de cálculo do IDH. Então, na verdade, não é muito apropriado a comparação de uma metodologia de um ano e uma metodologia do outro. Então, isso é um primeiro ponto. Agora, dentro dessa metodologia, porque normalmente esses dados, eles são aperfeiçoados ao longo do tempo, né? Como o IBGE faz. Então, esses dados são, parece que, do PNUD, né? Uhum. Então, esses dados, provavelmente, hoje, eles estão melhores, têm mais qualidade do que tinham no passado. Então, portanto, nós devemos nos ater a esses dados. E nos atendo a esses dados, desprezando as comparações do que nós éramos no passado, nós temos que ver o que nós somos hoje. E, de fato, comparando com outras cidades brasileiras, talvez agora, o certo seja agora e não o que era antes. Quer dizer, o certo seja isso. Realmente, Santa Maria se situaria na 100ª posição e Porto Alegre na 28ª. Quando se fala em divulgação pela grande mídia, que grande mídia é essa? A mídia comprometida com a direita? A mídia comprometida com os partidos que querem assumir em 2014? Essa é uma questão perigosa e que a gente tem que observar, porque quais são os elementos que compõem esse índice? Por que antes usavam alguns elementos e agora mudaram e a gente mudou a posição e isso é alardeado aos quatro ventos? Os elementos são os mesmos, Ferroni, só que os indicadores, provavelmente a base de dados foi aperfeiçoada. Ela vem sendo É que nem, por exemplo, os censos, as pesquisas domiciliares do IBGE. Quando se consegue fazer estimativas melhores, elas são aperfeiçoadas. Mas assim como o PIB inadequado, eu penso que, de repente, os elementos que integram essa quantificação também não sejam tão adequados. Porque bem se vê que o país, nos últimos 20 anos, realmente progrediu e a qualidade de vida aumentou significativamente. Mas no caso, Ferroni... No entanto, isso não foi computado. O PIB é computado, só que o PIB computado é o PIB per capita, ou seja, é o produto dividido pela população. Então, por exemplo, se nós vamos imaginar que, por exemplo, o caso... Hoje a China é a 2ª maior economia do mundo. Então, nós podíamos dizer, a China, abaixo dos Estados Unidos, é a 2ª maior economia do mundo. Só tem um problema, quando a gente vai medir o PIB per capita da China é muito abaixo do Brasil, por exemplo, e de muitos outros países que estão... Por quê? Porque a população chinesa é muito alta, né? 1,5 bilhão, por exemplo, de habitantes. Sim, tem países com pouca densidade demográfica que o PIB vai lá em cima justamente por isso. Mas a população brasileira não é tão pequena. Então, quando se utiliza o indicador, o PIB per capita, óbvio que a nossa posição piora em relação ao PIB. E aí, mas tem outros indicadores que, no caso, melhoraram, que é o índice de longevidade, que também está aí dentro, que melhorou, o índice de longevidade. Com certeza. Mas, aparentemente, a saúde piorou um pouco. Essa questão de que piorou é relativa, professor, porque em todos esses anos, nós só vimos agora uma saúde que eu penso assim, que nunca foi como é agora. Ela sempre foi pior. Então, como é que ela piorou? Mas em termos relativos, temos melhores atendimentos e um atendimento universalizado pelo próprio SUS, disponibilizado, mais do que tínhamos antes. Por que agora piorou? A minha preocupação é que a manipulação desses dados ante a eleição que virá. Não, mas esse é um índice municipal. Eu acho que o indicador é interessante. Nós estávamos fazendo essa semana um debate também num outro canal aí, com o próprio prefeito. Quer dizer, eu acho que não adianta ficar contestando os dados. Mas é que são dados a partir de elementos que a gente, de repente, não são os mais adequados para avaliar. Se o senhor considerar o botão diz assim: nós somos pobres, mas somos felizes. E o nosso índice é o índice de felicidade bruta, é o IFB. E aí, a própria ONU está considerando isso. Quer dizer, que padrões são utilizados para mensurar isso? Então, dependendo desses elementos que quantificam, é o que vai fazer a avaliação. E muitas vezes a leitura, e o senhor sabe muito bem que uma leitura feita por mim, que sou leigo, é muito diferente da sua. E assim as pessoas usam algumas leituras em seus próprios interesses. E aí, político-partidários, que é o problema. Mas, né? Os indicadores são imperfeitos, né? Mas assim, até tem uma piada, a gente não pode se comportar, por exemplo, em relação aos dados, como, digamos, uma pessoa que tem febre e ao invés de tratar a doença, resolve jogar a culpa no termômetro, entendeu? Então, eu acho o seguinte, o termômetro está apontando, por exemplo, certas deficiências, né? No caso da educação, principalmente, né, que nós tivemos, e saúde nem tanto. A renda per capita, houve crescimento da renda per capita, entendeu? Mas parece que a situação piorou na educação. Então, para que nos ajudaria isso? Vamos ver,
O que há de errado? Mas a questão é essa, professor. Ela não piorou. Então, essa quantificação está errada. De todo o tempo que vimos o país, nós vimos uma educação que hoje é a melhor em relação às demais. Mas, então, como é que piorou a educação? Se ela não piorou, mas para te dizer que ela não piorou, nós temos que ter alguma base empírica para dizer isso, entendeu? O IDHM mostra isso. Nós podemos questionar através de uma outra base de dados. Mas a gente não pode dizer assim que melhorou sem ter uma base de dados empíricos. É isso que eu estou querendo dizer. Mas a questão é que a manipulação desses elementos que quantificam e a mutação desses elementos é que... Sim, mas isso a gente não pode... Destoa da realidade. Destoa da realidade. É o que eu Principalmente, né, por exemplo, tal qual o professor Ferroni se disse leigo no assunto, também sou, né? Dentro dessa compreensão de como se calcula esse DH, esse PIB, essa relação. E eu concordo com o professor Ferroni nesse sentido de como esses números são tratados, né? Como eles vêm principalmente atingir essa população que é leiga também. E qual é o significado, né, desses números, afinal de contas, em termos de, diante desses números, o que vamos fazer? Quais são os reflexos? Mas aí que eu acho que entra, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos debatendo esses números, entendeu? Para ajudar o pessoal que está em casa, que tem essa informação, mas não sabe muito bem. Eu acho que não precisa realmente, a metodologia, se a gente vai olhar, na metodologia de cálculo, do que quer que seja, existem muitas coisas que são, digamos, estimativas. Né, que são colocadas, porque não se tem dados. Se a gente for olhar, por exemplo, o PIB, que todo mundo diz que é a riqueza do país, mas a gente tem uma riqueza material e tem uma riqueza imaterial. Por exemplo, os serviços são riqueza imaterial. Por exemplo, nosso trabalho enquanto professor é imaterial. Como é que a gente mede a produtividade de um professor? Como é que a gente mede a produtividade do setor público? O IBGE faz isso. Ele usa estimativas, metodologias, para tentar chegar a algo mais ou menos aproximado. E no final das contas a gente tem lá o PIB, que é 4 trilhões e pouco. Mas, obviamente, assim como outros indicadores, como o indicador do custo de vida, é impossível ter um indicador do custo de vida que seja representativo do que acontece na realidade. Porque cada pessoa tem o seu próprio custo de vida. Cada um tem o seu orçamento. Então, o índice que é divulgado para o governo é lá, dentro daqueles parâmetros, 40 salários mínimos, etc., para regiões metropolitanas, a partir de uma pesquisa de orçamentos familiares que foi feita em tal ano, etc., etc. A gente usa isso daí como um parâmetro para comentar, né, e debater, mas é uma análise quantitativa. Agora, nós precisamos fazer uma análise qualitativa. A gente vê recentemente divulgado pelo DIEESE que a cesta básica diminuiu e no menor valor desde 2007, em 18 capitais. São dados quantificativos que... Então, o que me chama a atenção é isso. A gente nunca viu tão... O país está tão bem quanto nunca se viu na história, que tem que melhorar em muitas outras coisas, mas o que me choca é a manipulação política desses índices apregoados a todos os ventos e todos os dias, como faz essas grandes emissoras. Mas a manipulação política se dá ao Ferroni a todo momento. Por exemplo, hoje, exatamente hoje, nós tivemos a divulgação da taxa de inflação do IPCA do mês passado, que deu bem baixinha, 0,03. Não foi uma em julho tivemos deflação. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí, obviamente, o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, disse, olha que maravilha, que a taxa de inflação tá baixa, não sei o quê, viu? Eu disse que ela ia baixar, não sei o quê. Mas ela não baixou por conta do que quer que seja que o governo tenha feito. Ela baixou por algo completamente fora do que era previsto, que foram as manifestações de rua. As manifestações de rua começaram pelo quê? Pela questão da passagem de ônibus. E o que aconteceu? A maior parte das capitais ou não aumentou a passagem de ônibus, ou com a maior parte das vezes rebaixou a passagem de ônibus. Como a passagem de ônibus tem um peso muito elevado no índice, o índice baixou. Mas pelo que eu sei, foram poucas as capitais que fizeram isso. Eu acho que todas. Porto Alegre baixou. Porto Alegre sim, São Paulo, mas e as outras? São Paulo baixou também. São Paulo baixou. Não sei das quase todas baixaram, no Nordeste quase todas baixaram. Então, isso que eu quero dizer. Os números, eles são um parâmetro. A gente, claro que não pode... eu não desconfio. Uma coisa é a seguinte... mas não se pode atribuir apenas a redução das passagens à redução da inflação. Não, eu desconfio... Claro não, podemos sim. Podemos sim. Acho que não é tão impactante assim. Não, tem um peso enorme. Estou dizendo porque esse é o meu trabalho. Os 20 centavos têm um peso enorme, então... Tem um peso enorme, considerando o seguinte, não é assim, ó, porque tu não pega o preço. Tu pega assim, a passagem de ônibus pesa, vamos supor, 10% do índice. Então, tu pode pegar o chuchu, entendeu? Que pesa 0,01 do índice. O chuchu pode variar 1000%. A passagem de ônibus, se variar 20 centavos, altera significativamente o índice.
porque vamos dizer assim, é uma ponderação que é utilizada, não são os preços diretos, é a partir de ponderações, que é o que pesa no orçamento dos consumidores. Essas coisas são muito difíceis para a gente explicar, entendeu, para o público em geral. Então, o que cabe é a interpretação desses números, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Dentro desse processo de interpretação, aí nós estamos falando aqui, então, na verdade, de que esses dados estão apontando uma melhoria da qualidade de vida a partir da renda média do brasileiro, que aumentou 77% em 20 anos. Né? É o que os dados nos mostram. E um fato que eu achei interessante desses dados, acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso rapidamente, é que a região norte e nordeste do Brasil, que na verdade mais se desenvolveram nesses 20 anos, ou seja, a renda mensal do nordestino e do morador da região norte do Brasil é a que mais melhorou durante esses 20 anos. Né? E eu acho que isso merece também um destaque, uma atenção nossa, mediante um investimento que foi feito também a médio e longo prazo naquela região e que vem sendo feito ainda hoje. Michael, eu não tenho os números, né, mas eu acho que o que tu estás aí fazendo referência é principalmente o morador das capitais nordestinas. Com certeza. Até porque... Se a gente for pensar nas áreas de sertão... Até porque as cidades com menor índice de renda per capita estão no Maranhão. Nós também temos esse dado. Que acontece assim, Michael, também nós já comentamos aqui no programa. Por exemplo, a maior concentração de pessoas que ganham salário mínimo está na região norte e nordeste. O que mais aumentou nesses últimos anos foi exatamente o salário mínimo. E o salário mínimo real, nós tivemos um aumento nos 10 anos aí de mais de 60% do salário mínimo real, ou seja, descontando a inflação. Como a maioria das pessoas que moram nas regiões mais pobres, norte e nordeste, ganham salário mínimo, é exatamente por isso que se explica, na minha opinião, essa mudança. A principal causa dessa mudança. Sem prejuízo, como está dizendo o Alexandre aqui, dos investimentos que foram feitos. A gente sabe, por exemplo, na região do Recife, do Grande Recife, etc., mas muito concentrada nas capitais. Tá bem. Bom, nós encerramos esse bloco, voltamos daqui a pouco para conversarmos sobre a educação no Rio Grande do Sul. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Influenciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Influenciação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfluencia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Muito bem, o Contraponto está de volta e agora vamos conversar, vamos debater um outro tema, mas que tem uma relação íntima com o que estávamos discutindo até agora. Apesar dos avanços da renda per capita no Brasil, temos dados revelados pela grande mídia ao longo dessa semana de que aqui no Rio Grande do Sul a educação é o indicador com pior desempenho. Esse dado mostra que o Rio Grande do Sul perde lugar, digamos assim, na esfera nacional com relação a algo que muito se orgulhou durante a sua história, durante a constituição desse Estado, a questão da educação. E eu acho que nós podemos começar esse debate perguntando o porquê o Estado caiu de 5º para 6º melhor colocado em nível nacional nos últimos levantamentos. Talvez a gente poderia começar com o professor Alexandre, para nos falar um pouco sobre o panorama desse processo.
Bom, eu penso que eu não acompanhei muito de perto esse debate atual ligado à questão da educação e mesmo os números, né, que foram tratados aqui antes, né? Mas eu creio que esse orgulho que tu citaste do Rio Grande do Sul em valorizar a questão da educação, também ele é um pouco, né, imaginado, assim, né? Ele é um pouco criado. Porque se formos pensar as lutas históricas que foram feitas no Estado, ligados a uma tentativa de valorização do trabalho do professor, seja em ensino fundamental, médio, né, ensino municipal, mas principalmente ensino estadual, elas são históricas também, né? Então, eu creio que esse índice, né, até não sei se tu teria os números, né, que fizeram esse decréscimo, né, poderia nos ajudar a pensar um pouco melhor isso, podem ser também motivados dentro de uma lógica de pensar, por exemplo, né, a UERGS, né, uma universidade estadual que está sucateada, né, que semana passada foi discutido muito sobre propostas para, né, tentar salvar essa instituição. E isso foi divulgado principalmente numa mídia, né, que tem, digamos, que entra nos lares das pessoas de uma forma bastante grande, assim, né? Eu escutei em rádio isso. Então, sobre a questão dos números, não sei se o professor Pereira chegou a acompanhar um pouco isso, né? Mas eu creio que as lutas ligadas à questão de uma valorização do professor, principalmente, porque se fala muito em investimento em infraestrutura, né? Por exemplo, aparelhar os professores com tablets e com outras questões. Agora, quando vem falar a questão da valorização do trabalho, né, da questão humana, né, parece que isso não entra num debate tão grande, né? E eu penso que é esse a esfera, claro que nunca esquecendo a infraestrutura, mas essa é a esfera que deve ser mais valorizada, que historicamente nunca foi. Pois é, professor Pereira, o que aconteceu nos últimos 20 anos com o Rio Grande do Sul para que ele perdesse essa posição assim de destaque nacional com relação à educação? Ou pelo menos perdesse o 5º posto de melhor estado na qualidade da educação e perdeu esse lugar para o Paraná, né? Nós podemos assim também trazer para o nosso telespectador a informação de que quem está em primeiro hoje é o Distrito Federal, com a melhor qualidade de educação. Temos o estado de São Paulo em segundo, Santa Catarina em terceiro, inclusive também falando sobre o índice dos municípios antes, Santa Catarina está assim como um dos estados também com um índice bastante elevado. Acho que Florianópolis é a terceira cidade, né, mais desenvolvida. Bom, na sequência temos em quarto lugar o Rio de Janeiro, agora então o Paraná em quinto e o Rio Grande do Sul aparecendo em sexto lugar. A que se deve isso no seu ponto de vista, professor? Olha, eu acho que o Rio Grande do Sul vem perdendo posição, a posição econômica há bastante tempo, né? O Rio Grande do Sul sempre foi um estado que se definiu primeiro por uma agricultura forte e depois com o desenvolvimento da indústria como uma indústria fornecedora de matérias-primas, né, para o centro do país, né, para São Paulo, etc. e tal. E eu acho que, vamos dizer assim, se a gente olhar, por exemplo, São Paulo, olhar a lista dos municípios, né, São Paulo está muito bem ranqueado, né? Então, há uma relação entre a renda e a qualidade da educação. Então, não é por acaso que a gente percebe essa... O Rio Grande do Sul foi, na época, não era bem a minha época, mas eu sei, na época do Brizola, um estado de referência em termos de educação. Então, a gente sabe, o nosso caso, somos professores, mas o caso dos professores estaduais é um caso drástico, né? Como é que um estado... Quanto é que ganhava um professor estadual na época do Brizola? Quanto é que ganhava um professor estadual na década de 70? Não, e a questão que a gente sabe que onde for a verdadeira revolução do desenvolvimento, ela se dá primeiro pela educação. Então a gente tem uma educação sempre, todo mundo coloca isso na época da eleição, do discurso, mas na prática é complicado. Isso que, por exemplo, que o Alexandre falou, a gente sabe que hoje o professor precisa de tecnologia, precisa estar bem informado, mas eu acho que o professor deve partir, o próprio professor, a necessidade de adquirir esses equipamentos. Eu não acho que não resolve, por exemplo, dar tablets para os professores, se os professores não têm, digamos, um padrão de vida
né, que estimule eles a fazer aquilo. Né? Eu até arrisco a dizer que muitos desses tablets estão, digamos, engavetados, assim. E eu acho que um tablet também não resolve. Eu acho que o principal seria tentar dar renda para os professores, melhorar a renda dos professores para que eles possam se instruir, comprar livros e assim por diante. Eu acho que está muito ligado. Se a gente vai olhar a questão da renda e da qualidade da educação, está muito ligado. Por exemplo, cidades de São Paulo têm a maior renda, isso se transfere para a educação. Acho que a cidade mais desenvolvida pelo IDEGA parece que é São Caetano, né? Exato. Que é no ABC Paulista. Exato. Interessante apenas chamar a atenção de que, para o governo do Estado, esses índices, né, desta perda da qualidade da educação estaria intimamente ligado, na verdade, ao alto índice de repetência e principalmente à evasão. Né? Ou seja, as crianças desestimuladas a irem às escolas. Bom, mas aí nós podemos fazer um link, se há desestímulo da criança ir à escola, porque na própria escola existem problemas que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, uma infraestrutura ou um melhor salário para os professores, professor Ferroni. O que o senhor acha? Eu penso que todos os governos têm tentado resgatar a dignidade do professor. E até agora nenhum conseguiu. Não é por falta de vontade, é por falta de condições econômicas para fazê-lo. Nós temos feudos orçamentários no Rio Grande do Sul que engessam o orçamento, que impedem que se faça investimentos onde se deve fazer, especialmente na educação. Temos um exemplo, que é o judiciário. É um feudo orçamentário dos melhores do país, com mentes brilhantes, pessoas admiráveis, capazes, capacitadas, invejáveis profissionais, respeitados. Temos o Ministério Público que não se destoa disso aí, com outro feudo orçamentário. Temos a Assembleia Legislativa. Então nós temos, assim, uma sangria do nosso orçamento que incapacita qualquer governo de proporcionar o mínimo de dignidade para um profissional da educação. Nós investimos tudo no judiciário. Nós temos prédios invejáveis no judiciário. E no Ministério Público, não menos. Na Assembleia Legislativa, em todo o Legislativo do Rio Grande do Sul também. Nós não temos nenhum prédio que se iguale a uma escola como essas que estão aqui. Olhem para as escolas do centro de Santa Maria. Vejam o Olavo Bilac, por exemplo, que é uma escola tradicional, expoente na educação do país inteiro. E vejam as condições da sala de aula. Não tem um ar-condicionado para o professor trabalhar com dignidade durante o verão, naquele pleno calor. No entanto, a menor categoria salarial do Tribunal de Justiça, que eles atribuem o nome de serviçal, ganha mais de base que um professor. Então, como querer uma educação melhor? Na Finlândia, hoje, tida como a melhor educação no mundo, qual é a diferença dita por um professor que saiu daqui e foi morar lá? Nada mais do que o salário, o resto é tudo igual. Melhor salário, melhores condições, melhor dignidade, maior estímulo, aprende a usar o tablet que não pode usar até agora, porque não sabe. Eu acho assim que a questão do Estado do Rio Grande do Sul, né, sempre tem se discutido que é um problema orçamentário, insolúvel, né, o Rio Grande do Sul tem uma dívida enorme, etc e tal, que é a despesa financeira. De fato, isso existe. Mas o que se sabe é que, por exemplo, durante o governo Ieda, inclusive com a privatização de parte do Banrisul, né, transformando uma sociedade de economia mista, foi equilibrado o orçamento do Estado. Então, se foi equilibrado, e os dados mostram isso, pelo menos em 2 anos do governo Ieda foram equilibrados, né, através de verba do banco. Há controvérsias. Sim, mas esses são os dados. Esses são os dados que está lá pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que faz a aferição dos dados. Isso aí, se o senhor entra no site lá, de novo eu vou começar com a questão de quebrar o termômetro. Vou quebrar o termômetro. Mas déficit zero. Sim, mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, chegamos nesse ponto. Porque essa questão de que não existe recurso, depende muito. Por exemplo, o passe livre em Porto Alegre nunca foi pensado. Na medida que o pessoal saiu, começou a pedir, fazer atos de vandalismo, etc., surgiu o passe livre. Não só em Porto Alegre, como em outros lugares. A questão dos professores também. Professores ficam fazendo... antes era greve não chama mais atenção, faz paralisação, isso e aquilo, e não adianta, entendeu? Porque, quer dizer, o que tem que haver é uma inversão de prioridades. Esses indicadores têm que mostrar isso. Então, assim como houve na questão dos ônibus, tem que haver também na educação. Aí é que eu acho que tem que, se existem marajás lá no judiciário, tem que tentar reduzir o salário desse pessoal. O cobertor é curto. Tem que ver onde é que são as prioridades. É a educação? Então vamos colocar dinheiro na educação. Porque eu acho que é muito simples a gente pegar e dizer assim, não, todo mundo tentou fazer e tal.
Mas eu acho que quem assume o governo tem que mudar. Mas essa mudança passa por alterações na Constituição. E como é que nós vamos alterar com essa Assembleia que está aí? Que jeito? E é necessário que se altere. Não é possível que um professor ganhe e clame por R$ 1.500 que não lhe são pagos, enquanto outros tantos ganham 30. Eu posso dizer o seguinte, existe espécies em extinção com professores do magistério de primeiro e segundo graus. Por exemplo, professor de matemática é uma espécie em extinção. Porque é um curso, matemática, química, física, são cursos difíceis de fazer, esse curso, e que não tem compensação financeira. Nenhuma. Não tem compensação. O piso do magistério é R$ 1.200. Isso daí, nós estamos vendo que, não querendo desfazer, por exemplo, do emprego de empregada doméstica, a gente viu que essa semana em São Paulo, alguns municípios acertaram um piso de R$ 1.200 para empregadas domésticas em São Paulo. Não vamos longe, professor. Na sinaleira da Serafim ali, da Valandro com a Presidente, é uma sinaleira que fecha e abre 400 vezes em 8 horas, se ficar ali 4 horas, imagina quanto que ganha. A conta que se faz é em torno de 4, 5 mil reais. Fazendo o que na sinaleira? Por isso que o dano que vai acontecer para a educação talvez seja muito pior a médio e longo prazo. Bom, nós focamos um viés bem político-econômico aqui. Eu acho que também cabe uma pergunta ou um questionamento no sentido de o que a população pode fazer, os pais. Nós estamos falando também de evasão, nós estamos, sim, de problemas políticos, econômicos. E o que a população pode fazer nesse sentido? Bom, há problemas econômicos, sim. As próprias famílias não têm condições, muitas vezes, de impor ao seu filho, vá para a escola, permaneça na escola, ou não tem condições de manter o filho na escola. Quer dizer, tem todo esse viés, eu volto a dizer, um foco político-econômico, mas diante da realidade que nós vivemos, o que é que eu acho que a gente pode também pensar um pouco assim? É que a escola não se administra. A educação no Estado não se administra. Diferente do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo, que se administra, que tem seus gestores dentro de seus pares, aqui na escola quem manda é o governo. E manda e desmanda, faz e desfaz, sem dialogar com as bases. Nenhum governo representou na sua administração a vontade dos professores. Eu não vejo o professor administrando o seu ambiente de trabalho. Sem falar que não tem orçamento próprio, né? E ainda não tem autonomia, que é uma coisa importante, e não tem estímulo nenhum. Que estímulo tem a pessoa para chegar na escola, na primeira série, segunda série, dizer, aqui é o caminho para que tu tenhas um futuro brilhante. Uma escolinha sem condições, professores desanimados, desestimulados, com muitos problemas, depressivos. O problema é que entra o governo, sai o governo, e se fala tanto em falta de recursos para a educação e tal, mas não se fala em reforma tributária. Não fala. O que acontece? Entra o governo, aí se fazem alianças para conseguir o quê? Cargos no governo, empregos, né? Como que nem hoje, nós temos 39 ministérios, uma coisa inadministrável. E aí o que acontece? Se supõe que nós poderíamos diminuir para metade esses ministérios. Quanto se economizaria fazendo isso? Eu acho que não é por aí, professor. Eu acho que essas atuações, que não é, mas eu acho que é. Essas atuações já existiam com suas estruturas e com seus orçamentos e não aumentaram. Não, existiu agora com a Dilma e o Lula que fizeram isso. Mas apenas foram modificados. Porque podemos falar muito mal do Collor, mas o Collor fez uma coisa que ninguém fez, reduziu enormemente os ministérios. Nós tínhamos, acho que, 10 ou 12 ministérios, se não me falha a memória. Que benefício trouxe ao país? Fernando Henrique trouxe mais benefícios que o Collor, professor. Não, eu não vou discutir isso. Estou dizendo que ele teve coragem de reduzir o número de ministérios. A coragem é o que falta para os nossos governantes, de quebrar essa ideia desses orçamentos engessados. Tem uma pergunta que pode para modificar. Viu, Ferroni? Tem uma pergunta: se colocar num concurso público, pagando R$50 mil, derruba todo mundo. É a seguinte: quais são os ministérios que tem no Brasil e o nome dos ministros? Nem a presidente da República responde essa. Aposto. Aqui, em público. Talvez algum telespectador em casa seja um gênio e consiga saber isso. Sem usar o Google, né? Entendeu? Mas está lá na folha de pagamentos, folha de pagamentos. De qualquer maneira, eu acho que já eram instituições que existiam, apenas foram elevadas à categoria de ministérios, e isso faz parte de uma gestão. E não vejo que isso seja demérito, porquanto se vê os bons resultados. Acho que as pessoas que estão lá são comprometidas e trabalham. Mas nesse caso que o senhor está falando, é muito melhor então pagar o judiciário, porque
judiciário atravancado de processos para resolver. Então eu preferia pagar o judiciário do que pagar esse monte de pessoal fazendo tarefas administrativas que, a meu juízo, tem muito pouca importância. Então vamos O viver judiciário todos, é importante. vamos viver todos num grande condomínio judiciário. Né? Olha. As coberturas para os desembargadores. E lá embaixo, de repente, a gente bota manicure e pedicure e vão viver todo mundo por Nós lá. podemos fazer, A criar mais felicidade está cargos no de juízes e judiciário. desembargadores, não é o ponto. Eu acho que o judiciário, por exemplo, hoje, é uma das mazelas do país, é uma das coisas que mais se arrasta. Ninguém resolve uma causa no Brasil hoje com menos de 2, 3, 4, 5 anos. É uma coisa impossível. Professor, tem juiz em Santa Maria que tem 15 mil processos. Então aumentou o 15 número de mil juízes, processos. óbvio. Mas a questão é um equívoco se pensar assim, porque se aumentar o número de juízes, aumentar e quintuplicar o judiciário, como seria o conveniente, nós vamos quebrar. E a ideia é enxugar o judiciário. Aí é uma outra discussão, que não é o caso de entrarmos agora, mas se equivoca quem diz que tem que aumentar o judiciário. Nós temos que reduzi-lo, impedir que tantos casos acessem Mas e venham como às que vai, suas se portas. nós temos muito, eu não entendo o seu raciocínio, nós Mas, temos com muitos certeza. processos. Mas, Quase, professor, é que vem de processos uma forma demais. desumana. Aí o senhor propõe reduzir o número de juízes, eu não Porque, entendo esse professor, raciocínio, porque não só é temos lógico. uma porta de resolução de conflitos, é o judiciário. Nós não temos outra. Aqui, na instituição, nós criamos, no Núcleo de Prática do Direito, nós criamos o PROCON. O PROCON é um agente, é um órgão fiscalizador e autuador. Ele não defende o interesse pessoal do consumidor. Mas nós criamos um PROCON onde foi instituída ali uma audiência de conciliação. De 100 casos, nós resolvimos 80, 90 e continuamos resolvendo assim. Então, são 100 casos que não vão. Então, esses filtros, eles não existem. E eles precisam existir. Então, a ligação é direta, conflito judiciário. Tudo deságua no judiciário. E o judiciário precisa ser preservado, para evitar que se desinstitucionalize. Essa é a questão. Mas a gente pode discutir numa outra hora. Eu sou um leigo. Tá bem. Ó. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência para discutirmos a legalização da maconha no Uruguai. O que você aspira? Fazer sucesso, pilotar uma nave, entrar para a história, fazer algo que ninguém nunca viu, abraçar uma causa, ter um filho, 2 filhos, um monte de filhos, correr o mundo, voltar para casa. Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. O Contraponto está de volta e a gente vai para esse terceiro bloco para discutirmos, debatermos a aprovação de um projeto pela Câmara dos Deputados do Uruguai, permitindo o plantio e a comercialização da maconha.
Professor Ferroni, o que a gente pode falar sobre esse projeto que ainda não passou pelo Senado do nosso país vizinho, não é? Mas que já causou, assim, digamos, algum alvoroço diante de algumas entidades mundiais, como a própria Organização Mundial da Saúde? Parece que entre tantas intenções era de quebrar o narcotráfico. Penso que ao narcotráfico não atinja, senão momentaneamente, porque eles, diferente dos órgãos públicos, são muito mais ágeis e as suas ações independem da burocracia e de licitações. Eles se reinventam rapidinho. Se não pode vender maconha, vai vender cocaína, LSD, seja o que for, êxtase. Agora, tem outros aspectos a considerar. Por exemplo, qual é o perfil daquele que é preso por drogas? Afrodescendente e de 18 a 24 anos e que incham as cadeias por conta de 40 gramas de maconha e que usa para consumo próprio. Quer dizer, inchar as cadeias com esse tipo de pessoas que estão começando a vida e macular, né, a sua história por conta de fichas criminais, acho que isso é um absurdo. Realmente, nesse sentido, tem explicação. Você explica. Pois é, o Estado pretende, na verdade, criar um organismo regulador, tanto do cultivo, da venda e também do consumo da maconha. Quer dizer, aqui haverá uma regulação e uma repressão, né, com relação a isso. Acho que a gente pode entrar por isso também. Eu penso que é importante pensar esse debate muito associado a uma questão cultural também, né? Porque quando se toca na questão assunto maconha, né, tem muito preconceito ligado justamente ao termo, né? O termo foi, ao longo da história, assim, transformado e demonizado no sentido de algo que leva a pessoa, né, a outras drogas ou que torna uma pessoa sem um tipo de pensamento próprio, né? Até saiu aqui alguns termos ligados aos efeitos, né, que se coloca hoje, né? Perda da memória, desempenho escolar ruim, uso de drogas mais pesadas, depressão e esquizofrenia, né? Então, vejam, isso ligado à questão da maconha, né? Então, se formos pensar assim, né, há drogas legalizadas que também podem levar, por exemplo, à perda da memória, né, um desempenho escolar ruim. E quando eu falo em outras drogas, eu refiro ao álcool, por exemplo, que é algo bem... Bom, a publicidade se faz muito uso da venda de certas cervejas, certos produtos porque é uma questão legal, né? Porque é permitido vender, é permitido... Tudo bem, 18 anos não pode, né? Mas sabemos que quando se vai em alguma boate, algum tipo de restaurante assim, há quem compra, por exemplo, para quem é menor, né? E isso passa por uma questão ética também, né? A forma como nós nos responsabilizamos por isso, né? Porque, afinal de contas, somos a favor ou contra a legalização ou, diria, a descriminalização, da maconha? Eu penso que é um debate que tem que ser motivado dentro da sociedade e eu penso que esse tema ele é muito importante assim, para a gente pensar né, que visão nós temos da questão da marihuana, né, da maconha. Bom, essa questão também bate numa outra ordem, né, da economia do próprio país. Tudo, né? Acaba... De alguma maneira. Dinheiro é a roda que move o mundo. O governo pode se Pelo beneficiar menos no capitalismo. Com isso. Mas, o governo uruguai se beneficiaria com isso? Sabe uma coisa interessante, assim, curiosa, é que o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, hoje, ele faz conferências em escolas norte-americanas defendendo a descriminalização da maconha, né? E eu vi vi uma entrevista dele, né? E, claro, uma pergunta óbvia, por que ele não fez isso quando ele era presidente da República? É o questionamento que eu... Só que ele disse que naquela época ele não tinha essa consciência, né? Eu confesso, assim, que eu realmente de drogas, eu acho que nunca vi
um cigarro de maconha na minha vida. É que eu sou de uma outra geração. As drogas que a gente conhecia antes era o cigarro, né? O normal e álcool, né? Que sempre existiu. Mas isso realmente é uma tragédia. As drogas hoje são uma tragédia. Se a gente olhar do ponto de vista de custos, ainda essa semana eu vi o ministro da Justiça e mais uma outra ministra, que eu não me recordo quem era, e junto com os prefeitos, eles assinando, como é que vamos chamar assim, convênios, em que o governo federal vai gastar não sei quanto, vai transferir recursos para combater o crack, né? Então isso aí é uma calamidade pública, o gasto da saúde para contornar isso. Então, pensando desse jeito, eu acho que era melhor legalizar isso. Quer dizer, eu não sou a última pessoa do mundo, como eu disse, entendo quase nada disso daí. Mas olhando por esse prisma, as pessoas, eu acho que se legalizar, porque também tem aquela história de tudo que é proibido, né, acho que até chama mais a atenção. E a gente sabe que tem outros tipos de drogas sintéticas que existem por aí, nas farmácias, que as pessoas compram. E a violência está ligada ao tráfico de drogas, né? Então eu acho que, eu não sei, a legalização ou a descriminalização, acho que a sociedade vai caminhar por aí. A gente já vê países mais evoluídos, né? Que já caminham nessa direção. Acho que a Holanda foi um dos precursores. Eu não sei como é que a questão dos países nórdicos, Suécia e não sei o quê. Pelo menos há muito mais tolerância lá do que aqui. Porque é uma luta infrutífera. Acho que a polícia não vai dar conta de combater as drogas. Eu acho que se legalizar e quebrar vamos dizer assim, a economia invisível que é o tráfico de drogas, né? Eu acho que isso aí é importante. Eu acho que talvez, claro que tem uma outra forma de olhar do ponto de vista legal, né? Por um lado, não podemos desconsiderar que a droga é comprada. Mais do que vendida, as pessoas querem. E isso é uma questão cultural que tem que trabalhar. E aí passa pela educação. Porque se essa droga, digamos que fosse legalizada, que fosse produzida por empresas, que as empresas pagassem impostos em cima disso, e esses impostos fossem revertidos para o tratamento dos drogados, pelo menos o Estado economizaria. Sim, e não estimularia o narcotráfico. Essa é a justificativa dos governistas, na verdade, quem está a favor da legalização. Quer dizer, que os recursos sejam utilizados para tratamento de saúde. Mas fazê-lo somente com a maconha dá margem a usarem o narcotráfico ou outras tantas drogas que substituem a maconha, que aí não adianta nada. Agora parece que a opinião do professor em legalizar tudo é uma questão chocante, mas de repente... A maconha oficial custará, em média, $2,50, o que representa mais ou menos, assim, R$ 5,60 a grama. Né? Isso lá no Uruguai? Lá no Uruguai, quer dizer, o preço nas farmácias será mais ou menos o mesmo do mercado negro. Né? Quer dizer, é mais a grande justificativa do governo. Vamos eliminar o mercado negro oferecendo um preço que seja compatível ao que está acontecendo na atualidade. Quem é que vai fornecer para a farmácia? Pois é, isso é interessante, é uma pergunta boa. Funciona isso? Professor Pereira, o que o senhor acha, hein? Olha, os agricultores economicamente falando. Eu acho que vai gerar renda, vai gerar emprego, isso daí, olhando por esse lado, né? Acho que a economia não pode imaginar que tudo tem que ser, digamos, eticamente aceitável, né? Do ponto de vista econômico, às vezes a gente olha, ocorreu uma grande tragédia, por exemplo, caiu uma ponte, né? Aquilo ali realmente é uma tragédia, às vezes pessoas morrem e tudo, mas do ponto de vista econômico, a ponte tem que ser reconstruída. E quando ela vai ser reconstruída, ela gera emprego, gera renda, etc e tal. Então, há uma previsão do governo... Não que se trate de um estímulo, de uma apologia às drogas e tudo mais. É realmente de orientação, de administração, de gestão desse problema, que é terrível e que causa porque essa aí é a droga prejuízo dos pobres, enorme. Porque os ricos consomem outro tipo de droga, né, que vem dos laboratórios. Né, ou às vezes contrabandeada para o país, como a gente sabe, essas coisas. E sem considerar que também tem seus efeitos benéficos à saúde, tratamentos para AIDS, para diabetes, para dores que eu desconheço. E acho que inclusive industrial, parece que a maconha pode ser utilizada para sofre de câncer. Além da indústria. A ideia do governo é que cada pessoa que vai se cadastrar voluntariamente, eu não sei se isso vai dar certo, né, um cadastro voluntário, cada pessoa tem a possibilidade de consumir até 40 gramas de maconha por mês, de comprar. O que daria um custo nesse valor de $2,50 de $100 ao mês. Não é? E aí, multiplicando pelo número da população,
geraria um recurso que poderia, assim, qualificar principalmente os hospitais aí de algumas regiões não tão centrais ali de Montevidéu. Né? Foram alguns dizeres da mídia durante a semana. Bom, o que a gente pode falar é justamente sobre uma outra questão, que é o mercado internacional. Ou seja, nós, os brasileiros, vamos costumeiramente santamariense até Ribeira, né? Quer dizer, vamos poder também comprar esse produto lá. Acho que não. Em forma, ou não. Quer dizer, essa é uma questão. Só para os uruguaios. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Acho que pelo projeto é de consumo uruguaio. Mas e o mercado ilegal? Aí... O contrabando. Exato. Quer dizer, é aí que eu quero chegar. Tem um detalhe. Eu acho que se isso for legalizado, a questão da maconha, eu acho que a Polícia Federal vai revisar muito mais os carros quando saírem lá de Ribeira. Vai ser problemático, viu, para quem compra. É verdade. Mas ela entra muito mais de forma furtiva no país do que propriamente vai entrar por Ribeira. Vai continuar entrando já entra em grandes quantidades. Eu acho que os caras pegam caminhões aí. Acho que, por exemplo, no Nordeste, a gente sabe, Pernambuco, por exemplo, tem grandes plantações. Né? Os caras queimam, mas voltam de novo. Mas a questão importante é justamente essa, né? Esse aspecto começa no Uruguai, é para se expandir para os outros países que fazem parte do dito Mercosul ali que tem essa área de fronteira bastante próxima, né? E no caso do Uruguai, nós sabemos o presidente uruguai com a sua simplicidade, com a sua tendência socialista, né? Para não falar esquerdista. Né? Não, esse é. É esquerda. Ele compreende, né, o sentido desse preconceito que foi gerado ao longo dos tempos. E essa experiência vai ser muito interessante, né? Precedente para um laboratório para avaliação de repente liberação. A legalização total. Alguns protestos já estão acontecendo em Buenos Aires pedindo que lá também ocorra a liberação. Mas nós já tivemos aqui a Marcha da Maconha, não teve? Aqui em 2012, eu acho. Na verdade, acho que quem iniciou tudo foi o Gabeira, né? Muito tempo. Quando o Gabeira voltou da Europa, ele desfilou lá na praia e sempre defendeu isso, né? Verdade. Muito bem, bom, esse mercado então deve gerar renda, a gente está falando sobre isso, e o cultivo também poderá ser feito em sociedades de 15 a 45 membros. Como é que será que vai funcionar essa questão de cultivo em sociedade, né? Ou seja, haverá possibilidade, pelas informações que a gente cooperativo. Tem... Exato. Da produção anual de até 450 gramas de produto, não é medicinal, quer dizer, para uso medicinal, né? Então essa também é uma informação importante para a gente trazer assim e pensar, né? Será permitido o cultivo com fins científicos, não é, de cânhamo, ou seja, sua variedade não psicotrópica, com fins industriais. Então a indústria vai se beneficiar disso, professor Pereira, né? De alguma maneira, e o Estado também. Eu penso, só para completar essa questão também ali, quando tu falaste que, no caso do brasileiro comprar no Uruguai, não, né? Primeiro que acima de 18 anos, né, que é o que se coloca, por exemplo, dessas drogas legais que tem no Brasil, o cigarro e o álcool, né, e também tem que ser uruguaio, residir no Uruguai, né, que é importante, residir no Uruguai, e estar registrado, que é a questão que a gente pensa, como será feito esse cadastro, né. Então, mas enfim, eu penso que é um começo aqui na América do Sul, e isso vai motivar um debate na sociedade que já existe, mas que ainda é visto com muito preconceito. Então vamos trazer esse debate para cá, professor Alexandre. No Brasil funcionaria? Né? Essa é uma questão que a gente tem que trazer à tona também. A questão que a gente pode pensar é que realmente, né, qual é o conhecimento do brasileiro sobre a maconha? E aí, quando eu coloco maconha, eu não falo das outras drogas, né? Eu não falo da cocaína, né? A gente tem que pensar, por exemplo, a relação da maconha com o cigarro, com o tabaco, né? Por exemplo, a indústria tabagista aqui em Santa Cruz do Sul, como é que ficaria? É um bom enfoque, né? Então, porque assim, um tempo atrás eu li numa dessas revistas, acho que foi super interessante, né? Que justamente que tem algumas marcas, por exemplo, Marley, né? Que já estaria registrado por eles, acho que pela Souza Cruz ou o Philip Morris, uma dessas duas, já tinha registrado isso nos anos 90, tendo em vista, né, que futuramente uma possibilidade seria uma possibilidade de legalização.
Então, né, agora, como nós vamos discutir isso na universidade, por exemplo, né? Acho que a mídia já está fazendo isso, assim, de uma forma gradual, mas a gente percebe nas novelas, um ou outro, às vezes também alguma autoridade, algum ator, alguma coisa confessa, quando eu era jovem e experimentei, não gostei, coisas assim, né? Então acho que tá havendo uma eu não diria, não é uma aceitação, né? Mas considerando as outras drogas, e principalmente essa catástrofe do crack, né? Eu acho que a maconha está mais, digamos assim, mais digerível hoje, né? Agora eu acho que essa guerra da repressão contra o tráfico é uma guerra perdida. Eu acho que o investimento público teria que ser feito para... E na verdade a culpa é o usuário. Enquanto tiver gente comprando droga, vai ter gente vendendo droga. Tá certo. Bom, assim a gente encerra o programa Contraponto de hoje. Agradeço a presença dos professores mais uma vez nessa mesa. Voltamos na próxima semana.